Ele pela forma com que ele conduz toda a hierarquia abaixo e essa torcida ali que está aí também. Mas você concorda que você fez um trabalho diferente esse ano? Sim, É você que está no meio da festa da torcida do Corinthians, no estádio São Januário. Vamos lá, Carvalho. Vamos ver aqui o Renato Augusto. Renato, a gente sabe que você guarda o Flamengo com carinho ainda no coração, mas dá pra dizer que esse é o momento mais importante da tua carreira no futebol brasileiro? Sem dúvida, no futebol brasileiro. Poder chegar à seleção da forma que eu cheguei, ter uma semana dessa de poder jogar e fazer um gol pela seleção e 2 dias depois ser campeão brasileiro, acho que é um final de ano que eu vou guardar pra minha vida, e agora eu só quero estar perto de quem esteve do meu lado nos piores momentos, meus amigos, minha futura esposa, minha mãe, meu pai, porque realmente eles sofreram junto comigo, então hoje vão poder curtir esse momento. No melhor sonho seu, você imaginava voltar da Alemanha pro Brasil, depois de um momento difícil no Corinthians, conseguir se estabilizar e ser campeão brasileiro e viver essa fase? Cara, eu acho que esse título foi tão forte pra gente, porque acho que nem a gente acreditava no início do campeonato. Você perde jogadores importantes e de repente você dá a volta por cima, o time encaixa e você é campeão brasileiro. Então mostra que é um grupo realmente fora de série, não de jogadores, de homens, e que hoje juntos conseguimos o título. Você se sente jogador muito mais maduro nesse momento, depois dessa fase? Me sinto mais completo, de tudo, tanto psicologicamente, como taticamente, como tecnicamente. Então hoje eu consigo jogar em alto nível novamente, e isso graças a esse cara aqui, que me ajudou muito, e ele é um dos caras também que eu tenho que agradecer por hoje estar jogando o que jogo. Agora, no primeiro semestre, o Corinthians não teve um primeiro semestre tão feliz assim, foi eliminado da Copa do Brasil também, então quando que vocês começaram a acreditar realmente nesse título? Acho que no final do primeiro turno, quando a gente passou o Atlético e jogamos de igual para igual, o Atlético começou o campeonato melhor do que nós, e a gente viu que a gente poderia crescer e o Atlético já estava no seu auge, então a gente começou a crescer no momento certo e fomos campeões. Tá legal, obrigado, parabéns. Thiago? Estamos aqui ao lado do técnico Tite, continua atendendo a imprensa. Vamos ouvir o treinador corintiano, ele vai falar sobre ele ter se tornado uma espécie de unanimidade no futebol, uma unanimidade no Brasil. Não é pela minha competência, é pela forma com que eu respeito os adversários e eu não os trato como inimigo. Eu respeito a dor dos torcedores, adversário não tripudiam, e passo para os meus atletas que tenham esse respeito, essa consideração, de fazer sempre o nosso melhor, de merecer. Esse time e essa campanha, ela passa um pouco mais do que ser campeão. Ela passa mais disciplina no campeonato. Isso é muito, gente. Não precisa apelar para a tornada, não precisa deixar perna, não precisa ser expulso, não precisa provocar, precisa jogar bola, precisa ser melhor, precisa ser mentalmente mais forte. E pode ser disciplinado, sim. Não é babaca ser disciplinado, não é bobo ser disciplinado. E ela passa por uma sociedade toda um exemplo de conduta, ela transcende o futebol. E não estou dizendo que o Corinthians, estou dizendo que o Corinthians, com essa equipe, trabalhando dessa forma, ela passa que dá para se pensar em ser melhor sem prejudicar ninguém. Isso ela passa, isso é o professor de educação física que está passando um pouco. E por que seu futebol é diferente? O futebol do teu time é diferente? Eu confundi as duas. Por que o futebol do seu time é diferente? Eles associaram, lamberam as feridas no momento que durante o ano nós fomos, foi cruel a nossa saída do Paulista. A bola que estava jogando. Cruel. Jogou muito.
E aí, os pênaltis foi jogou muito a Libertadores. Foram dito por vocês, no que eu concordo, equipes com o melhor futebol, né? De regular, tão difícil como é o brasileiro, com tantas equipes possíveis de ser campeãs. Inicia o campeonato, são 10, 12 equipes que podem ser campeãs. E ela bate campeã. Ei, se tiver nessa compreensão de transformar isso em... E o detalhe mais emblemático foi: muda a peça, mantém padrão, muda a peça, mantém padrão, muda a peça, e eles se respeitando. Fala sobre qual seria o jogo? Tite, quem é você? Quem é você, Tite? Eu sou mais um bando louco. Fala sobre a sua relação Emblemático dessa campanha. com Você esse pode time. falar assim, a partir desse momento o time se reergueu, o time foi para chegar nesse objetivo do título? Cara, dá pra gente elencar um monte de jogos. Quando eles estavam vindo pro estádio hoje, eles começaram a... Pô, tava na atenção, tava fazendo uma brincadeira entre eles cantando. E eu lembrei quando a gente voltou de Araraquara, depois da desclassificação, nós vencemos a Chapecoense 1-0. Duas coisas: eles vieram cantando, felizes, e nós não tínhamos feito uma grande apresentação, mas a gente tinha passado um momento difícil. E eu lembro que Gilmar Dalpozo, o técnico do Náutico, comentou comigo: os atletas da Chapecoense olharam para vocês e disseram assim. O Lima, o zagueiro, falou assim: o time deles é muito fechado. A equipe deles é muito forte, independente de não ter jogado um grande futebol. Alma esse time tem. Me dá, profissionalmente me dá, mas é um conjunto da obra toda. Tem que ter um presidente, uma direção, tem que ter atletas de qualidade. Verdade eu não escondo. A minha verdade eu falo, cara. Eu não tenho meias palavras, não tenho mandar dizer, não tem discurso diferente, não tem que fazer de conta, diz uma coisa na entrevista e vai lá e diz outra pra eles. Não digo. E se vocês me pegarem fora dos microfones, estou falando para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, vocês vão ver que eu falo a mesma coisa, a coerência da mesma coisa. Você falou que o time do Corinthians respeitou os adversários e por isso também foi grande nesse Campeonato Brasileiro. Por isso ser campeão em São Januário com o Vasco, um time do tamanho do Vasco, passando a situação que está, respeitando o adversário até o final numa partida leal, também emblemático do título de um time como o Corinthians. Sim. Tem um atleta com que foi campeãozinho do outro lado, eu parabenizei, que me ajudou muito a crescer profissionalmente. E que aí daqui a pouco a gente vem lá dos opostos, nós com uma decisão já estabelecida, mas a equipe em nenhum momento ela abriu mão de procurar o gol. Porque existem muitos outros profissionais envolvidos nisso. Então não faz para os outros o que não quer que façam para a gente. Então nós fomos para dentro procurando o segundo gol até o final. Teve a dignidade nossa, teve a dignidade da grandeza do Vasco. Os jogadores da seleção pediram para você para jogar? Como é que foi essa decisão? Nós nos reunimos. Eles não estão no ar aí, né? Estão no ar? Tite, mas tudo bem, agora foi campeão. Pode falar. Puta que pariu, me ferrar. Porra! Na minha cabeça hoje à tarde, era 2h30, tinha CK, tinha o departamento médico, tinha a direção, tinha a manifestação deles, tinha a minha decisão. Tanto é que eu fui pra palestra, o Fábio Marcelo falou assim: vai começar os 3, digo, vai começar os 3. Porque ele se surpreendeu da coisa. Cara, não dá pra deixar pra amanhã. A vida mostra que as oportunidades que tu tem na vida, cria abraço, não joga com elas, não espera para amanhã, não espera para outro jogo, não espera para depois, não espera. Era agora, esse era o nosso momento, a mobilização da equipe toda. Eu nunca fui campeão brasileiro, não posso jogar, não posso treinar. Como é ser campeão brasileiro? Explica para mim, para quem tá em casa lá vendo você agora. Cara, eu tô lembrando e lembrei dos presidentes todos, e quando eu falo dos presidentes todos que eu lembro da hierarquia toda, não dá para nominar todo mundo. Mas tem uma pessoa que merece esse título. Ela que tá vendo, a minha esposa merece esse título. Manda uma mensagem para ela. Ela merece esse título. Foi a primeira pessoa que disse assim, no momento de adversidade, no momento que a gente estava assim, pô, saiu gente, resultado negativo, eu fui para casa naqueles dias sentido, humanamente, ela disse assim para mim: levanta a cabeça, dá força, o time é bom. A gente olha, não sei se foi feeling, premonição, não me pergunto o que é, se foi amor por mim, não sei, se foi para me dar força também, não sei, mas sei que ela acertou, assim, vai trabalhar que esse time é bom e eles precisam de ti também, vamos.
E eu olhei para ela e disse assim, ela, minha esposa, Rose, beijo pra ti, eu te amo. Esse título é teu também. Tite, você ficou devendo uma história pra gente. Ficou devendo pra gente aquela história da comemoração. Alguma história relacionada talvez a uma caipirinha que você contaria só depois de campeão. Eu falei pra boleirada e meu filho me sacaneou. Eles vão te cobrar. Porque eu disse assim, cara, sem euforias, nada. Vamos ser campeão que vocês vão me ver depois eu entrar dentro de uma caipira. Eu jogo um canudinho, eu vou entrar dentro da caipira. Tite, última pergunta. Depois de todo esse período parado, você ciclou na Europa, passou por tudo isso, como é que você resume? Muito bem, tá aí a festa do Corinthians, a festa do Tite, né, que foi o mais procurado ali, todo mundo queria ouvir o Tite a respeito dessa conquista do Corinthians, porque os números do Tite, não dá para dizer que ele é o mais importante técnico da história do Corinthians, porque o Corinthians tem uma história de mais de 100 anos, né, se você pensar em Oswaldo Brandão, pensar em outros personagens, mas indiscutivelmente o Tite é o técnico com o maior número de títulos importantes da história do Corinthians. Esse é o segundo campeonato brasileiro que ele conquista, ganhou a Libertadores, ganhou o título mundial, Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista, ou seja, o Tite está entrando para a galeria dos mais importantes técnicos da história, né, Lédio? E a gente viu ali um monte de lágrimas, muita gente chorando. O Renato Augusto, porque teve muita dificuldade para chegar até aqui. Numa semana ele joga titular na seleção, faz gol e é campeão brasileiro. O Elias, que não tinha sido campeão no Corinthians. O Jadson, que dá uma volta por cima espetacular. O próprio Tite, né, chorando ali no final, enfim. Vai sobrar emoção, vai sobrar lágrima nessa conquista aí. Porque ele é verdadeiro, o Tite é verdadeiro. E os jogadores, ele fala, troca a peça e mantém um padrão. Tudo bem, o Corinthians tem um padrão, mas ele poderia ter um padrão e os jogadores não acreditar nesse padrão. Os jogadores acreditam no Tite, que não é só o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. O Tite é o melhor técnico do futebol brasileiro. E até agora não se sabe por que ele ainda não teve uma chance na seleção brasileira. Ele é melhor, longe, treinador do futebol brasileiro na atualidade. Muito bem, vamos rever aqui os gols da partida então, a vitória, o empate do Corinthians com sabor de vitória. O Vasco saiu na frente com um belo gol do Júlio César, uma tabelinha ali com o Nenê, né, nas costas do Edilson. E o Júlio César fez o gol do Vasco, quando o Vasco já estava com 10, né, porque o Rodrigo foi expulso logo no começo do segundo tempo. E aí o gol de empate do Corinthians, a ajeitada de cabeça ali do Luca, depois do cruzamento do Edilson, e o Wagner Love faz o gol de empate, mas mesmo que tivesse perdido, o Corinthians seria campeão em função da vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 4-2. Nós estamos vendo de novo ao vivo, agora o Tite botou aquela camiseta comemorativa e tá ali ainda dando entrevista, todo mundo quer ouvir o Tite, vai falar muito. E a torcida do Corinthians aí está comemorando. Vamos dar então uma passada na classificação, disputadas 35 rodadas, faltando apenas 3 para o cumprimento da tabela do campeonato. Lembrando que o Corinthians joga domingo em casa contra o São Paulo, né? São Paulo que agora está no G4, ou seja, esse jogo ficou muito importante também para o São Paulo. Corinthians abre, portanto, 12 pontos para cima do Atlético Mineiro, 77-65. O Grêmio com 62, encosta ali no Atlético. Tem um confronto direto em Porto Alegre, né? Grêmio e Atlético ainda nesse campeonato. O São Paulo é o novo integrante do G4 com 56. E o Santos, que empatou em casa com o Flamengo, saiu com 55. O Santos que também está na final da Copa do Brasil. Depois ali, derrotados na rodada, né? O Internacional e o Sport. O Cruzeiro sobe, né? Porque o Cruzeiro venceu na rodada, chegou a 51. Ponte Preta e Palmeiras ontem praticamente deram adeus a qualquer possibilidade de ida para a Libertadores. Ficou muito difícil. 48 para Flamengo, Atlético Paranaense com 47, 46 ali para Chapecoense. Esses três aí já pensando no ano que vem, assim como o Fluminense, né? Mesmo não sendo matemático, mas o Fluminense está bem longe de ameaça. E aí a briga, né? Para não cair. Temos ali o Figueirense com 39 pontos, o Avaí com 38, Coritiba com 37, o Goiás com 34, o Vasco também tem 34 e o Joinville tem 31 pontos. Led, falamos muito de Corinthians, é claro, porque afinal de contas é o time campeão brasileiro, mas o Vasco, com a vitória, sairia até bem dessa rodada, mas com o empate ficou mais difícil ainda, vai ter que lutar muito nesse final aí, né? Vai ter que lutar, mas é um time que luta o tempo inteiro, que honra a camisa do Vasco, é um time que não desiste, o torcedor hoje ajudou o time tem suas limitações técnicas, não conseguiu vencer o Corinthians, mas brigou até o último minuto, o time depauperado fisicamente, conseguiu arrancar um empate mesmo com um jogador a menos. O Corinthians teve várias chances no final, poderia ter vencido, mas o Vasco é um time que tem essa vantagem, não desiste nunca.
matematicamente o Vasco pode escapar ainda. Como é um time que parece não desistir jamais, é possível. Agora tem que vencer os 3 jogos para não depender de ninguém. E ainda dá uma secada nos adversários. Mas eu acho que é possível. Ainda acho que a situação do Vasco já foi muito mais difícil no campeonato. Ficou mais complicado depois dessa rodada, mas o Vasco operou alguns milagres nessa tabela do campeonato. Pode ser que a 3 rodadas do fim consiga, mas vai ter que dar uma secadinha no G-Vasco também. Vasco que no final de semana vai a Joinville, pegar o Joinville, o time que está virtualmente rebaixado, e depois tem o Santos em casa, na última rodada sai para pegar o Coritiba. Enfim, são os 3 compromissos do Vasco nessa sequência. Muito obrigado, Dom Carmo, foi mais uma vez um privilégio ter a sua companhia. Fernando Saraiva, a partir de agora, comanda o nosso Sport TV News.